Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês e meditar sobre o poder da oração. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los a meditar comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versos 1, 2, 5 e 7. Diz assim, na versão da minha Bíblia. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías de Amós e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: Eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei a teus dias 15 anos. Queridos e queridas, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso está escrito no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16. Isso significa que quando o justo ora, a sua oração é capaz de mover a mão de Deus, de chamar a atenção de Deus. A palavra justo, de acordo com o dicionário, quer dizer íntegro, pessoa justa, fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. E o rei Ezequias era assim. Quando Ezequias assumiu o seu reinado, ele não fez como os seus antepassados haviam feito. Seus antepassados agiram mal diante de Deus, foram idólatras, infiéis, irreverentes, chegando inclusive ao ponto de levantarem altares e imagens de ídolos, colocando-os dentro do templo do Senhor, acabando com o culto ao Senhor, Deus de Israel. Porém, Ezequias foi diferente. Quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus, derrubando os postes ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando o verdadeiro culto ao Deus de Israel. A palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto, conforme tudo que fez Davi, seu pai. Isso está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, verso 2. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reinos de Judá. Ezequias se agarrou com Deus e não deixou de segui-lo. Ele guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. E o Senhor foi com ele, diz a palavra de Deus. E o Senhor fez com que ele prosperasse. Aonde quer que Ezequias fosse, o Senhor estava com ele. Mas um dia, o rei Ezequias ficou muito doente e recebeu a notícia, vinda da parte de Deus, através do profeta Isaías, de que ele não sararia, ele morreria. E Ezequias, diz a Bíblia, chorou muitíssimo, pois ele não queria morrer. Naquele momento ele orou apelando pela justiça de Deus. E ele disse, virado para a parede, provavelmente porque as suas condições não permitiam que ele dobrasse os joelhos. A forma de humilhação de Ezequias
na situação em que ele estava completamente debilitado por aquela enfermidade, foi voltar-se para a parede, colocando o rosto. Foi a única forma que ele encontrou de humilhar-se diante de Deus. Provavelmente, ele não tivesse condições alguma de se prostrar no chão diante do seu Deus. E ele diz: lembra, Senhor, de que andei diante de ti com retidão, com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Isso está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 2 e 3. E o texto diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio do palácio quando Deus falou com ele, diz: volta! E diz a Ezequias que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e que eu o curarei e acrescentarei a ele 15 anos e o livrarei do rei da Síria. Ezequias tinha compromisso com Deus. Isso fez a diferença. O homem justo, que tem credibilidade com Deus, quando ele ora, a sua oração agrada a Deus. O livro de Provérbios, no capítulo 15, no verso 8, diz: o Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Não podemos pensar que Deus sempre atenderá nossos pedidos, pois Ele é Deus e a sua vontade é melhor do que a nossa. No livro de 1 João, no capítulo 5, versos 14 e 15. Isso está escrito. Mas a Bíblia também diz que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e achar graça na nossa hora de necessidade. Isso está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 16. E isso só é possível porque Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sangue vertido na cruz. Por causa disso, o justo, por causa disso, Deus pode mudar situações e fazer muito além do que pensamos, como foi o caso de Ezequias. Deus mudou uma sentença de morte em fração de minutos. Escute bem uma coisa. Ainda que o Senhor tenha decretado algo sobre a sua vida, ainda que exista decretos de falência, você pode mover o coração de Deus com uma oração sincera e em fração de minutos Deus mudar o quadro da sua vida. Ainda que ele tenha usado um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te dar um recado, se no mesmo momento você se prostrar com humildade, com sinceridade, Deus pode usar o mesmo profeta e fazer ele voltar do caminho e dizer assim: escuta que eu ouvi a tua oração. E eu vim aqui para te dizer que o Senhor manda te dizer que Ele ouviu a tua oração, viu tuas lágrimas e Ele vai mudar a sentença. Outro exemplo de vida íntegra e retidão com Deus, Daniel. Homem justo, fiel, temente a Deus, que orava constantemente ao Senhor. E passou por uma grande provação, por causa da inveja de seus companheiros de trabalho, que não viam como acusar a Daniel, porque ele era íntegro, fizeram uma armadilha para prejudicá-lo, criaram uma lei onde nenhuma pessoa podia fazer pedidos a nenhum Deus durante 30 dias, a não ser somente ao rei Dario. Caso contrário, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. E eles sabiam que Daniel era um adorador. Escuta!
Satanás muitas vezes tenta silenciar a nossa adoração, tentando nos bloquear. É uma armadilha, não caia. Não silencie a tua adoração, porque a adoração agrada ao coração de Deus. Se colocarem diante de ti a cova dos leões, não se curve, porque na cova Deus fecha a boca de leões. Embora pareça um inferno diante de ti, o perigo constante, a sentença de morte selado com o anel real, o Senhor é Deus para fechar a boca de leões e fazer com que os seus inimigos caiam na sua própria estultícia. Foi assim com Daniel. Ele continuou orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. Ele não fechou janela, ele não se escondeu. Ele não se envergonhou do evangelho, ele não se envergonhou do seu Deus. Ele orou ao Senhor dentro daquela cova. E o Senhor enviou um anjo e fechou a boca de leões. E eles passou uma noite inteira com os leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. A palavra de Deus nos diz certamente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está escrito no livro de Isaías 59, versos 1 e 2. A palavra de Deus também diz que ele abençoa o justo e o protege como um escudo. Isto é, Deus ele nos cerca com as suas bênçãos, com as suas dádivas. Isso está no livro de Salmos, no Salmo 5, versos 12. Salmo 34, 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. 1 Pedro capítulo 3, verso 12 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Talvez você reconheça que não tem sido íntegro e fiel a Deus, mas está arrependido e quer as bênçãos do Senhor na sua vida. Isso é totalmente possível. Para isso, volte-se agora para o Deus, para o Senhor. Clame por sua misericórdia. Arrependa-se e Ele te perdoará. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Está no livro de Salmos 51, verso 17. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Está no livro de João, capítulo 6, verso 37. Por isso, tome posse do perdão de Deus através dessa promessa. Se perdoe e busque o perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Busque ser fiel e andar em santidade, pois essa é a vontade de Deus. Agindo assim, não tenha dúvidas. Você sempre terá o favor de Deus e será vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo reine sobre a vida de todos vocês. Amém.